O Daniel Alves sempre foi um jogador de encaixe em jogo coletivo. Ele ajudava a melhorar muitos companheiros. Isso daí a gente nunca pode discutir do Daniel. Ele sempre foi um cara que ajudou muito o Messi, que ajudou o Neymar na seleção. Então, ele é o cara que ajuda o time a andar, mas com esse papel de mais um na orquestra, e não como maestro. Então, nesse ponto, para mim, é bom para o Daniel chegar mais com o pé no chão, de não querer chamar essa responsabilidade de super-herói, e ele tentou esse papel no São Paulo. Ele chamou muito para ele a história da camisa 10, de ser torcedor do clube, e isso também jogou contra, colocou muito peso nas costas dele, e algo até que ele nunca foi a dele, por exemplo, ser esse meia cerebral, como o Celso disse, né? Não é esse jogador de fazer o time funcionar por ali, ele é um jogador de lado. Então, para mim, seria um bom negócio trazer o Daniel, assim como traz o Davi Luiz, para um papel, digamos, secundário. Já existe um time ali por trás, o cara não vai ser maior que o time. No São Paulo, o Daniel muitas vezes tentou ser maior que o time, tentou ser maior até que o próprio clube, se colocando ali como um cara vitorioso, o cara que ia levar o São Paulo às grandes conquistas. Isso não existe no futebol. Se você não tiver um bom time, se você não tiver as contas em dia, por mais que você tenha um craque no time como o Barcelona tinha um Messi, a coisa não vai funcionar. Então eu vejo que Davi Luiz chegando com o pé no chão, Daniel com o pé no chão, as coisas tendem a funcionar como funcionavam bem na seleção. O Landim viu o Daniel, o Landim era chefe da delegação brasileira na Copa América, no seu melhor. O Daniel foi um dos melhores jogadores da seleção naquela Copa América, exerceu sim um papel de líder e tem muito ali de diálogo, de vestiário. Isso agrada o Flamengo, porque sabe que jogadores assim são sempre essenciais num ambiente que já funciona bem, que eles não serão salvadores da pátria, como o Daniel tentou ser e não conseguiu no São Paulo. Sim, sem dúvida. E aí, professor, como coadjuvante pode funcionar muito melhor do que protagonista, e num clube equilibrado financeiramente, e num clube também que disputa todos os títulos, é favorito em todas as competições que entra, está num outro clima, numa outra pegada, que o treinador é o treinador que é, o Renato Gaúcho. Muda tudo, a chance de dar certo é enorme e esquece essa passagem pelo São Paulo, é isso? Por essa leitura ele está se livrando de todos os ônus e está ficando com os bônus. Bônus, aliás, em dobro, que ele vai ganhar em dobro, mas a gente não pode esquecer que ele está ganhando retroativamente, ele já trabalhou por isso, né? As pessoas... Mas todos os ônus ele está se livrando. Ele está se livrando do peso, ele está se livrando de ter que fazer um time andar, esse time já anda. Se ele trabalhar com inteligência profissional, inteligência emocional a essa altura da carreira dele, ele só pode se dar bem em comparação com o São Paulo. Eu não tenho a informação de que o Flamengo efetivamente irá procurá-lo, irá fazer proposta, irá levar essa história adiante até o fim. Mas que o Landim deixou a portinha aberta, né? A gente está se baseando muito nesse flerte do Landim, né? Nessa possibilidade. Então, em se baseando nisso, ele só teria a ganhar. E o próprio Flamengo também só teria a ganhar, né? Ele não está chegando numa posição que vai dar barulho. Se ele chega para jogar no meio campo, por exemplo, isso que me deixa grilado. Se tiver essa insistência, eu acho que não acrescenta muito, não. Agora, se ele trabalhar a inteligência da carreira dele nessa altura da vida, num time estruturado como o Flamengo, ele encerra a carreira com o que ele mais gosta de fazer, que é ganhar mais título. Fatalmente ali ele vai ser mais campeão ainda. Já é o maior campeão da história. Já tem no currículo até o título no São Paulo, contestado ou não, está ali registrado. Campeão paulista de 2021. Então ele só tem a ganhar. E isso também... Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Bem curtinho aí, Breiler, por favor. Isso respinga na história dele no São Paulo. Imagina o Daniel Alves indo para o Flamengo ou para qualquer outro clube, sendo campeão, sendo protagonista de alguma maneira, ele fica ainda menor na história do São Paulo. Porque ele vai passar a ser visto com um ar ainda mais de mágoa do torcedor são paulino. Então, o Daniel Alves hoje está muito pequeno na história do São Paulo. O torcedor, no futuro, vai lembrar dele com lembranças pouco positivas.
E se ele ganha título por outro time, ainda mais por um rival, a história do torcedor Daniel, torcedor tricolor, se dissipa completamente. Já imaginou ainda emplacando a lei do ex? Eita, nós. O verbete Daniel Alves, na história do São Paulo é realmente pequenininho. Mas o título que o Daniel Alves ganhou do São Paulo no currículo do Daniel Alves acrescenta. Acrescenta. Gente, a gente tá falando aqui do Flamengo, né? Mostrou aí que o Landim falou do Daniel Alves. Mas sobre o Flamengo, CBF aí divulgou as datas e daqueles jogos atrasados do Flamengo, lembra? O Flamengo vai ter que jogar? Vamos ver aí. Olha, vou te falar, viu? Só de ver aqui eu já cansei. Dia 30 ou 31 de outubro tem o jogo contra o Atlético Mineiro. Esse jogo é da rotina, é da 29ª rodada. Estamos falando de outubro, tá? Fim de outubro, tá, gente? Começo de novembro. Aí no feriado de finados, dia 2 de novembro, vai ter o jogo com o Atlético Paranaense fora, aquele jogo da 4ª rodada, tá? No dia 5, ou seja, 3 dias depois, é uma sexta-feira, vai ter o jogo contra o Atlético Goianiense. Jogo em casa, jogo atrasado da 19ª rodada. E aí você tem ali entre 6, 7 e 8 de novembro o jogo contra a Chapecoense, que é fora, pela 30ª rodada. Então o Flamengo no dia 30 ou 31 ele joga no Rio, aí ele tem que viajar lá para Curitiba no dia 2, aí ele volta para o Rio para jogar no dia 5, ele vai de novo para o Sul para jogar ali entre os dias 6, 7 e 8. Então se for no limite ali de 30 a 8, a gente está falando aí, porque outubro tem 31 dias, então a gente está falando de 9, 10 dias. 9, 10 dias ali de diferença entre os 4 jogos, tá? Num período de 9 a 10 dias, seriam ali, na pior das hipóteses, em 8 dias ali seriam 4 jogos. Então vamos lá. O Rodrigo Danchi de Abrantes, é vice-presidente jurídico ali do Flamengo, ele disse o seguinte: não é permitido jogar em menos de 66 horas entre a hora do último jogo e o começo do próximo. Não há permissão judicial para isso. E se trata de uma condição de trabalho subhumana, expondo os atletas a riscos acima do razoável. 4 jogos em 8 dias é inviável. E aí ele coloca ali a lista de jogos com as datas certas ali, né? 31, 2, 5 e 7. Aí ele coloca ali 7 dias, 8 dias, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele não falou nenhuma besteira. De novo, ele não falou nenhuma besteira. Isso aí realmente é uma loucura. É insano. São Paulo fez isso no Campeonato Paulista, né? São Paulo fez isso no Campeonato Paulista, também jogava domingo, terça, quinta, era uma loucura. Flamengo mesmo e o Palmeiras fizeram no último. O Flamengo, Santos, exatamente. Palmeiras. Uma insanidade, uma insanidade. Aí eu fui olhar a tabela. Fui lá no site da CBF olhar a tabela. Vamos lá rapidinho. Atenção, torcedor do Flamengo, atenção, torcedor brasileiro. Flamengo agora tem jogo no final de semana. No meio da semana que vem, Libertadores. No final de semana que vem, Campeonato Brasileiro. No outro meio de semana, Libertadores. Aí do dia 3 de outubro até o dia 17 de outubro, o Flamengo tem jogo todo final de semana e todo meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, assim como todos os outros clubes, tá? Todos, né, tem rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana e no meio de semana. Então, nesse período não há tempo para mais nada. Aí, entre o dia 17 e o dia 24, que são 2 finais de semana, o Flamengo vai jogar pela Copa do Brasil a semifinal. Entre o dia 24 e o dia 31, que são 2 rodadas de Brasileiro em finais de semana, o Flamengo faz o jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil. Então é Brasileiro dia 17, Copa do Brasil dia 20, Brasileiro 24, Copa do Brasil dia 27. Certo? Muito bem. Dia 31, outro final de semana, em outubro, já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Do dia 7 de novembro ao dia 5 de dezembro, tem rodada do Campeonato Brasileiro todo final de semana e todo meio de semana, tá? Que é a reta final. Nesse período... Já tô quase tendo uma lesão muscular aqui, hein? Mas continua. Você tá vendo, você já tá sentindo, né? Você já tá sentindo. A única brecha é justamente nesse período aí. Só tem essa brecha na tabela. Porque o Flamengo, além do Brasileiro, ele tá na Libertadores e ele tá na Copa do Brasil.
Se o Flamengo for para a final da Copa do Brasil, não afeta aqui, porque a final da Copa do Brasil vai se dar no dia 8 e no dia 12 de dezembro. Ou seja, o Campeonato Brasileiro acaba dia 5, dia 8 e dia 12 de dezembro são as finais da Copa do Brasil. E tem um risco aqui. Porque se o Flamengo for para a final da Libertadores, a decisão da Libertadores da América é no dia 27 de novembro. E o Flamengo tem jogo ali da rodada do Campeonato Brasileiro no dia 28 de novembro. Então eu não sei o que vão fazer aqui com essa data ainda. Se o Flamengo vai jogar com reserva, com um time sub-20 aqui para decidir a Libertadores, se tiver no final da Libertadores. Então, assim, ele tem razão, Danchino, no que ele está falando. Mas, aonde encaixa? Aí vem a pergunta, não era melhor ter jogado desfalcado na data certa? Porque não tem mais onde encaixar, professor. Agora a gente vê isso, mas não adianta chorar, né? Agora não adianta chorar. E é um problema recorrente, né, William? A gente acabou de falar que o Dunche não falou nenhuma besteira. Besteira é volta e meia, a gente tá com esse problema. Toda hora a gente tá falando disso. Toda hora, isso é recorrente. Os calendários têm que se adequar. Eu sempre falo que o problema do futebol é muito futebol, né? É futebol demais, é uma overdose, é uma decisão se sobrepondo à outra, um campeonato se sobrepondo ao outro, obrigando os clubes a escolher. Isso vem de... Olha, em 1979, eu lembro de ficar ouvindo no rádio Palmeiras jogar de terça e quinta. Palmeiras jogou o Brasileiro e o Paulista juntos. Palmeiras do Tele Santana. Aquele Palmeiras jogava de terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Eu lembro de estar ouvindo no rádio um jogo à noite contra a Francana, no Paulista. Então isso tem mais de 40 anos e os caras nunca mexeram nisso. Ao contrário, só piora, só agrava. Chamam de ano atípico. Tudo bem, ano da pandemia, mas eu acho que já deu para adequar isso, né? Não vamos nos esquecer que no ano passado a gente teve esse tipo de problema também. Libertadores foi decidida no ano seguinte. E eu acho que agora tem uma coisa que agrava. Tem uma diferença. Vai lá, fala. O que agrava é que Palmeiras, Atlético e Flamengo estão indo até o fim em todas. Então, quando os clubes vão até o fim em todas, e um elenco como esse do Flamengo é de se pressupor que vá até o fim em todas, o anormal é que ele não vá até o fim em alguma, né? Você precisa contar com isso. E não conta, os calendários são sobrepostos, no Brasil mais do que no mundo. O mundo inteiro tem um certo problema de calendário, guardadas as proporções. Mas aqui no Brasil é um absurdo. E é uma questão física. Não adianta esses gurus falarem que jogador de basquete joga todo dia, por que futebol não pode jogar? Porque a fisiologia já mostrou que isso é absolutamente impossível. Fora a lei que o Dunche colocou aí. Mas do ponto de vista da fisiologia também é pedir demais, né? Os jogadores não são máquinas. Homens é o que sois, já diria Charlie Chaplin em tempos modernos. Exatamente. Fala, Belão. O professor tem razão. Primeiro, tem razão em reclamar. É absurdo isso que está acontecendo. Já 4, 3 vezes na mesma semana. Abel, eu vou te interromper, te peço desculpas, está tendo um probleminha técnico aí com o seu áudio, o pessoal da produção aqui vai dar um jeitinho, tá? Eu já volto com você, não esquece aí o que você ia falar, não perde a linha de raciocínio, tá? O pessoal só vai fazer um ajuste e a gente já volta com você. Vou passar a bola para o Breiler enquanto isso, porque é o seguinte, Breiler, essa pergunta que está na tela é um questionamento que foi feito ontem. Depois do posicionamento do Flamengo com relação ao público, não foi lá na reunião com o pessoal do CBF, porque não entendeu que a CBF tinha autoridade para falar sobre o assunto, né, do retorno do público ao estádio, dos eventos teste e tal. Aí parece que isso aí é uma picuinha, parece que é uma resposta da CBF para prejudicar o Flamengo. É isso mesmo? É isso mesmo? O Flamengo está pagando um preço por essa briga com a CBF. Eu cheguei a pensar isso, Breiler. Era que eu olhei a tabela, eu falei, mas onde vai encaixar? Então, tem esse problema do calendário, da falta de espaço, para encaixar de uma forma minimamente razoável, do ponto de vista dos atletas, de recuperação física. Teria que esticar, o calendário não poderia terminar na data prevista pela CBF, e a ideia hoje parece não ser essa. Mas num caso como esse, William, o que o bom senso mandaria? Você tem um clube que foi prejudicado por convocações, que é o caso do Flamengo,
e vai ser prejudicado pelo remanejamento de jogos, pelo adiamento e por essa sequência